Podemos começar. Muito bem. Então, estamos aqui para mais uma mesa. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Gabriela Rodela de Oliveira, membro da comissão organizadora, e é um prazer estar aqui para essa mesa e contar com a presença de todos vocês. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro seminário em rede da UFSB. Podemos começar. Muito bem. Deixa eu só fechar aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro seminário em rede da UFSB, que ocorre até o dia 14 de agosto. Nós estamos com mesas às 10 horas, às 14, às 16, e temos também as conferências às 19 horas. Não se esqueçam de acessar os videopôsteres e as intervenções artísticas que estão disponíveis na página do evento. Esse é um evento idealizado pela reitoria e organizado pela Progeac, em parceria com a Protic, a Proex, a Proaf, a ProPPG, com o apoio da Propa e da ACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, da Comissão de Ética dos Servidores e das representações estudantil e técnica em educação, na organização da grade do evento. Nós vamos iniciar em instantes a mesa Acessibilidade como Direito de Cidadania e Participação Social, proposta pela Progeac. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-los através do chat do YouTube. Elas serão repassadas pela mediadora aos convidados e convidadas ao final da mesa. E importante, vocês devem assinar a lista de frequência, cujo link vocês encontram na sala do YouTube fixada. Essa mesa será mediada por Maria Inês Vancini Esperandio, que é técnica em educação no campus Sosígenes Costa, aqui da UFSB, nossa colega, e eu passo a palavra agora para Maria Inês, que fará a apresentação dos convidados e das convidadas. Boa mesa! Maria Inês, com você. Obrigada, Gabriela. Eu agradeço o convite, de mediar essa mesa. Agradeço a presença das professoras e do professor, e a presença de todo mundo aqui. Então, cada palestrante terá 25 minutos para fala e 20 minutos no final para discussão. Peço que quem tiver pergunta, coloque no chat a palavra pergunta antes da pergunta, para eu conseguir organizar, se tiver um chat muito ativo, ajuda a organizar, separar o que é pergunta, o que é comentário. Eu vou iniciar essa mesa, então, convidando a professora... primeiro eu vou fazer uma apresentação aqui visual, do chat. Nós temos a professora Ana Paula, na tela, na parte superior da tela. A tela está dividida, neste momento, em 5 partes. Então, na parte superior esquerda tem a professora Ana Paula, vestindo uma camisa escura, de óculos, cabelos encaracolados. Na parte superior, ainda no meio, nós temos a professora Arlene, cabelos lisos, camisa escura também verde, com fundo branco, as duas estão com fundo branco. Nós temos a nossa intérprete de Libras, a Ellen, com fundo azul, também na parte superior à direita, e abaixo eu, uma camisa azul, usando óculos, também cabelo liso, repartido ao meio, com os violões ali no fundo, e o professor Vinícius, abaixo também ao meu lado, com camisa clara, de óculos, e aí, conforme eu for chamando cada participante, ficará só a palestrante ou o palestrante na tela. Então, a nossa primeira convidada é a professora Ana Paula Zerbato. Obrigada, professora, pela presença. A professora Ana Paula Zerbato é docente da Faculdade de Educação da USP, atuou como professora do atendimento educacional especializado no ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal Baiano, doutora e mestre em educação especial pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo,
possui experiência na área de educação especial, na educação básica, técnica e tecnológica, com ênfase no ensino colaborativo e práticas de ensino para estudantes público-alvo da educação especial. É uma das autoras do livro O que é Ensino Colaborativo, lançado em 2019, e do livro Ensino Colaborativo como Apoio à Inclusão Escolar, unindo esforços entre educação comum e especial, de 2014. Passo a palavra, então, para a professora Ana Paula Zerbato. Obrigada. Obrigada, Marinês. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas, a Arlene, professor Vinícius. Quero agradecer, né, por esse espaço, né, pelo convite, a gente trazer algumas reflexões sobre acessibilidade, sobre a área em que atuo, né, como professora e pesquisadora da área de educação especial. E quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe organizadora, né, porque sei que não é fácil organizar um evento presencial e agora ainda mais um evento online, remoto, né, a gente sabe dos desafios. Em especial, quero agradecer à professora Milena Magalhães pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre essa temática muito importante, né? E para as minhas primeiras reflexões com vocês, quero dizer de que perspectiva, né, de que concepção de deficiência eu estou trazendo, eu estou falando, né, embasada aqui na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que reconhece que a deficiência é um conceito em evolução, né, e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras, né, e as atitudes, né, em relação ao ambiente que impedem sua plena e efetiva participação na sociedade. Bom, também, né, embasada ainda na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, quero dizer que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos, né, de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E trago também aqui, né, aliada à concepção de pessoa com deficiência, o modelo social de deficiência, né? Portanto, a deficiência ela não é um produto de falhas individuais, mas um fenômeno socialmente construído. Por isso, as explicações para a mudança do seu caráter opressivo devem ser buscadas para a transformação dessa sociedade, né? Essa distinção que eu trago é embasada pelo grupo Disability Studies, né, um grupo londrino criado no final do século XX, nos últimos anos do século XX, composto por ativistas e pesquisadores da área, né? E eles trazem, né, uma distinção importante entre deficiência e lesão, né, que nos ilustra o entendimento do modelo social de deficiência. Parafraseando aqui também o Gustavo Piccolo e a professora Nicéia Mendes, que também são pesquisadores da área, né, isso significa dizer, né, que, embasado no modelo social de deficiência, que a incapacidade de andar, por exemplo, ela representa uma lesão. Entretanto, a incapacidade de entrar em um edifício, pois a entrada apenas pode ser realizada por um lance de degraus, é uma deficiência. Então, essa definição é extremamente efetiva para um repensar do fenômeno abordado. Então, entender a deficiência como um produto de uma sociedade altamente excludente e não mais como derivativa da providência divina ou falha biológica, como por muito tempo, né, na história da pessoa com deficiência se pensava dessa maneira, né, essa questão abre uma fenda, né, abre aí novas perspectivas, né, cuja consecução desencadeia uma nova perspectiva de compreensão do próprio gênero humano e dessa sociedade em questão, né? Então, a deficiência ela não é uma característica meramente individual, um problema do indivíduo, esse indivíduo que tem que se adaptar a essa sociedade. Pelo contrário, né, a deficiência ela é resultado da interação desse indivíduo com o meio,
com a sociedade que apresenta diferentes barreiras e impede a sua plena participação. Então, partindo dessa perspectiva de modelo social de deficiência, eu quero trazer uma segunda reflexão para a nossa conversa de agora à tarde, né, que é a invisibilidade da pessoa com deficiência. E estamos falando de século XXI, né? Sobre a invisibilidade da pessoa com deficiência, nós podemos dizer que a opressão historicamente sofrida por esse grupo, hoje a gente denomina de capacitismo, né, que é esse julgamento de uma pessoa em relação às suas capacidades, produtividade, né, habilidades, né, de uma pessoa com deficiência com base em sua condição de deficiência, que isso significa uma forma de discriminação, de opressão para as pessoas com deficiência e que sofrem essa opressão diariamente, né? Essa opressão que pode vir a partir de um laudo, de um diagnóstico, né? Muitas vezes o próprio diagnóstico que abre caminhos, que garante direitos, né? Que lhe confere alguns direitos, né? Que estão aí dispostos nas legislações, ao mesmo tempo, pode impossibilitar, né, pode limitar, pode impedir a autonomia e a participação desse indivíduo, porque essa sociedade ainda considera padrões únicos de corpos, de rendimentos, de habilidades, né, e enxerga como único ainda meio de interagir e de se relacionar com esse mundo. Para essa reflexão, então, eu quero trazer aqui 2 estudos de caso do professor e pesquisador e médico, né, um importante pesquisador da área, que se chama Oliver Sacks, né? Ele deixou aí um legado de publicações relacionadas aos estudos de neurologia e psiquiatria, né, professor da Universidade de Nova York, e nos deixou em 2015. E dentre essas inúmeras e brilhantes publicações, né, baseadas em seus estudos de caso, Oliver Sacks publicou um artigo no ano de 2007, intitulado O Olho da Mente, né? E depois, em 2010, é publicado um livro, né, que se chama O Olhar da Mente, que inclui esse artigo, né? E nesse livro, e em tantos outros, né, que ele publicou, ele descreve as experiências de diferentes pessoas que se tornaram ou nasceram com deficiência, né, e suas diferentes vivências e formas de se relacionar com o mundo. E dentre esses casos estudados, eu selecionei 2 de 2 pessoas que se tornaram cegas, tá? O primeiro caso é o caso de Hu, tá? Que se tornou totalmente cego aos 25 anos e que relata para Sacks que ser vidente de corpo inteiro significa desviar a atenção para os demais sentidos. E Hu fala da riqueza dessa ressignificação, da riqueza, do poder dos seus demais sentidos, né? Então, ao escrever no relato, né, que Oliver Sacks traz no capítulo do livro, ele diz que Hu descreve o som da chuva, por exemplo, né, que é algo que ele nunca havia prestado atenção antes de se tornar cego. E que agora ele pode delinear toda uma paisagem, pois o barulho da água que cai sobre o caminho do jardim é diferente daquela que toca o gramado, que é diferente daquela que toca as plantas, que é diferente daquela que cai no telhado. Então, a chuva escreve todo modo de revelar os contornos de tudo. Estende-se sobre as coisas antes invisíveis. Em lugar de um mundo intermitente, fragmentado, a chuva cria uma continuidade de experiência acústica, né, da sensação, da perspectiva e das relações reais de uma parte do mundo com a outra. Então, com essa nova intensidade, né, de experiência auditiva e o aguçamento dos demais sentidos, Hu começa a se sentir com maior intimidade com a natureza, diferente de qualquer coisa de antes de quando podia ver. Então, não é apenas uma compensação desse corpo, né, que busca novas formas de se relacionar e de ser. Ele enfatiza que é mais uma nova ordem, um novo modo de ser humano. Com isso, ele se desprende da nostalgia visual, daquela
nostalgia, né, de lembrar de quando ele tinha visão. Ao contrário, ele descobre um novo foco, uma nova liberdade. O segundo caso que eu selecionei, né, é de uma mulher também, né, que se torna cega aos 13 anos de idade, de nome Arlene, por coincidência, é o mesmo nome da professora aqui da nossa mesa. E a Arlene, ela adorava viajar, né, e ela disse que os colegas, né, durante as viagens, descreviam os lugares para ela e ela construía uma imagem visual com base nesses detalhes. E as pessoas começam a gostar de viajar com a Arlene porque ela faz perguntas e as pessoas videntes olham e veem coisas que normalmente não veriam. Então, é muito frequente que as pessoas com visão não vejam nada, né, diz a Arlene. E é um processo recíproco, né, enriquece os mundos mutuamente. Então, eu trago esses exemplos para refletirmos que as experiências de ser e estar no mundo, elas são diferentes, elas são variadas, e elas precisam ser valorizadas, né? E nesse cenário de pandemia, a invisibilidade da pessoa com deficiência, ela vem à tona novamente, ela é reforçada, né? Mas ela já existia, né? Então, a invisibilidade, enquanto uma construção social, histórica, né, de pensar como as demais pessoas, né, veem as pessoas com deficiência, o que é que define a deficiência. Essa deficiência, ela se define em diferentes tempos, em diferentes espaços, em diferentes contextos históricos, em diferentes culturas, né? E, historicamente, as pessoas com deficiência foram marcadas por períodos de marginalização, de exclusão, né? Depois de muitas lutas, a gente vem para um movimento de integração, e depois, mais atualmente, no movimento de inclusão, né? Mas essas marcas, elas ainda estão inseridas nos olhares da sociedade, né? Do que as pessoas ainda têm, né? As pessoas sem deficiência também ainda têm hoje em relação a elas, né? Então, ainda marcada, né, em pleno século XXI, ainda marcada pela piedade, pelo assistencialismo, pela falta, e isso está muito presente, né? Então, reforçados por um olhar de pessoas sem deficiência, né, que acham que têm o poder de decidir ou optar aquilo que é melhor ou não para as pessoas com deficiência. Então, a gente ainda vê muitas ações, né, embasadas no modelo médico, patológico, né, criando esse conceito, ou deixando ainda à tona o conceito de normalização e anormalização, né, numa visão de adaptação do sujeito aos meios, e não o contrário. Muitas vezes ainda não é dada a voz para as pessoas com deficiência opinarem e decidirem, né? E numa perspectiva do modelo social de deficiência, né, Zola, que é um dos pesquisadores do grupo dos Disability Studies, ele diz, né, que os laudos médicos se transformam em verdadeiros senhores do destino das pessoas com deficiência. Definem as limitações, as impossibilidades, o proibido e o permitido, roubando-lhe até a própria autoria de vida e o sentido da paráfrase aqui de Marx, né, a de que os homens fazem a sua história. Então, quando as decisões são pautadas por um modelo médico de deficiência, um modelo biológico, construído ainda, né, historicamente aí, e defendido no movimento de integração, onde se decide se a criança surda usa o aparelho auditivo ou implante coclear, e não se dá, por exemplo, a oportunidade de ser escolarizada pela Libras, né? Eu estou me pautando no conceito médico de deficiência e implicitamente dizendo para que essa pessoa não tenha sua participação plena, né? A gente está dizendo que ela precisa se normatizar, se tornar mais ouvinte, por exemplo, né? Se adequar aos padrões para participar de uma sociedade que apenas vê um padrão, uma forma de existência, destacando as demais formas de existência, desrespeitando culturas, línguas diferentes, né? A luta e o movimento das pessoas com deficiência, então, historicamente, culmina hoje no período da inclusão social, inclusão educacional, né, e de construção de novos paradigmas, né? A gente reconhece também as conquistas, né, que os movimentos vão ganhando, né, incluindo a questão da abordagem sociológica, as leis, né, a garantia de educação,
em escolas regulares, a garantia de um atendimento educacional especializado, né, pensando nas questões educacionais. E o que a gente observa, né, que nós hoje caminhamos para pensar essas ações pautadas nessa abordagem sociológica, que faz parte dessa luta. Então, pensando em acessibilidade, né, e nas condições para a participação plena das pessoas com deficiência, a gente pode dizer que quanto maiores as barreiras que essa sociedade, que esse meio coloca, né, menor a possibilidade de participação da pessoa com deficiência. Quanto menores as barreiras, maiores as possibilidades de todos interagirem com esse meio. Então, as barreiras, elas não estão no sujeito, mas na relação e como está estruturada essa nossa sociedade atualmente, né? Mas as outras concepções, as formas antigas de olhar para a pessoa com deficiência foram superadas, né? Uma pessoa com deficiência que não se identifica com aquele corpo, não se identifica enquanto pessoa com deficiência, que vê aquilo como um castigo, ela ainda não superou essas concepções de deficiência. Ou quando a gente ouve frases, né? Aquelas frases, mas você não enxerga, mas é tão bonita, você não anda, mas é tão inteligente, né? Como se beleza e padrão não pudessem caminhar juntos, né? Como se beleza e deficiência não pudessem caminhar juntos, como se beleza e inteligência não pudessem caminhar juntos. Então, a gente ainda vê essa marca na nossa sociedade, né? Ou quando um professor em sala de aula fala que esse é meu estudante de inclusão, né? E eu gosto de brincar, então os demais são de exclusão, todos são alunos, todos são estudantes, né? E é importante entender que cada um tem um ritmo, uma forma diferente de aprender. E que elas têm que ser respeitadas e não a gente encaixá-los numa única forma, numa única forma, né? Todas essas falas, então, elas ainda refletem essa visão retrógrada, distorcida sobre a pessoa com deficiência, como se a gente estivesse ainda no período assistencialista, de piedade, de castigos, né? Eu quero trazer aqui, né, pensando nas questões de acessibilidade, a fala, né, e alguns dados da pesquisa da professora e pesquisadora Vanessa Borges, da Universidade de Catalão, né, e pessoa com deficiência, a quem admiro muito o trabalho, e ela traz, né, durante esse período de pandemia que estamos vivendo, questões importantíssimas, né, em pesquisas que ela tem realizado. Por exemplo, a falta de informações acessíveis sobre a Covid-19, sobre os meios de prevenção, né, a falta de legenda nos protocolos, nas orientações, a falta de informações sobre os serviços de saúde acessíveis, a ausência de protocolos específicos às pessoas com deficiência, a ausência de orientações sobre o auxílio emergencial também, né? Tudo isso coloca a pessoa com deficiência em maior vulnerabilidade em relação a esse contexto que a gente tem vivido hoje, tá? Essas particularidades, elas deveriam estar previstas, né, em planos emergenciais, nos protocolos, para a proteção das pessoas com deficiência, né? E um outro ponto também que chamou a atenção nas diferentes diretrizes que vão surgindo, né, do governo, do Estado, né, em relação à questão dos acompanhantes, dos cuidadores, ou do intérprete educacional, ou de um guia intérprete, né, para as questões de menor aglomeração, sugere-se que essas pessoas não acompanhem. Mas quem é que vai acompanhar? As repartições públicas, elas se preparam para receber as pessoas com deficiência? Ou a gente deveria ter orientações mais específicas, né? Estou trazendo isso para a gente pensar um pouquinho, né? Então, essa ausência de diretrizes desses planos emergenciais evidencia o quê? A invisibilidade, a falta de regras sobre a atuação, por exemplo, dos cuidadores, ou de um intérprete, ou de um guia, porque essas pessoas, elas vão auxiliar na autonomia da pessoa com deficiência, né? Mas a gente percebe, né, que a Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, ela traz esses direitos garantidos, o atendimento prioritário, as situações de calamidade, né, onde a pessoa com deficiência é considerada vulnerável, né? Então,
há medidas de proteção, mas elas não estão sendo criadas, não estão sendo publicizadas, não estão sendo pensadas. E aí eu queria trazer essa questão mais especificamente para a área em que atuo, né, que é a área da educação. Né, nesse momento de ensino remoto, dos materiais acessíveis, né, a gente infelizmente vê escolas privadas, algumas escolas incentivando estudantes com deficiência a se transferirem de escolas porque não têm habilidade para adaptar os materiais, ou escolas públicas que acabam se organizando e responsabilizando apenas o professor de educação especial para o estudante com deficiência, o estudante público-alvo da educação especial, realizando aulas segregadas, né? E aí a gente acaba impedindo acesso ao currículo comum, né? Quando a gente poderia pensar numa situação de parceria, de colaboração, para que todos os estudantes possam ter acesso a todas as aulas, porque todos são estudantes, né? E aí eu culmino essa discussão num exemplo que para nós foi muito forte, que foi a invisibilidade e a ausência de perspectivas para os estudantes com deficiência, que se refletiu no parecer do Conselho Nacional de Educação, né, no documento Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da pandemia, onde o Conselho Nacional de Educação, ele vem com uma orientação de privação da educação às pessoas com deficiência. Né? Então, o termo foi exatamente esse, né? O tópico 8º, né, dispõe que estudantes de educação especial devem ser privados de interações presenciais. E aí a Procuradoria Pública do Distrito Federal entra com uma ação, né, dizendo, né, e traz à tona essa questão que eu trouxe para vocês, que é o olhar ainda a pessoa com deficiência, a concepção apenas biológica da pessoa com deficiência, né? Equiparar indevidamente a deficiência à comorbidade, quando as orientações gerais têm que ser para todos, tá? E, portanto, né, a partir dessa ação do Ministério Público, as orientações, é solicitado que as orientações sejam de diretrizes de orientação e não de proibição, né, e que sejam direcionadas a todos os discentes e não somente do público-alvo da educação especial, e que sejam diretrizes que observem todos os discentes, a possibilidade de permanência em atividades remotas e, se necessário, por questões de saúde, né, aí a gente vai pensar as questões, as recomendações específicas. É um pouquinho dessa discussão que eu queria trazer para vocês, né, pensando aí na promoção e garantia do direito das pessoas com deficiência à educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, né, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, né, a adoção de medidas que se mostrem necessárias, né, para a segurança e para o apoio à tecnologia assistiva, a ajuda técnica, ao profissional de apoio escolar, que seja, né, que tenha orientações mais claras, né, a gente precisa pensar nessas questões. E, para finalizar, né, eu quero colocar aqui, né, como reflexão, né, essa questão que nos afetou, né, tem nos afetado, que é a questão do isolamento, que esse isolamento que sempre existiu para as pessoas com deficiência, né, então nós hoje vivemos um momento em que estamos cerceados do nosso ir e vir, né, do nosso direito de ir e vir, do trabalho, dentro de casa, e lembrar, então, que as pessoas com deficiência, o isolamento, ele é cotidiano, né, ele é anterior a esse momento que nós estamos passando, né, então, se não há parques acessíveis, se não há shopping, se não há cinema com legenda, isso é uma questão diária da pessoa com deficiência, né, e que ele sente esse isolamento todo dia, né, então, para a gente pensar nessas questões,
e coloco aqui à disposição para a gente conversar mais sobre essas reflexões. Obrigada. Eu agradeço, professora Ana Paula Zerbato, pelas reflexões trazidas. É realmente um grande desafio, uma série de desafios, né, que ela nos trouxe, no sentido de garantirmos, né, que a experiência das pessoas com deficiência, né, sejam valorizadas nas suas especificidades, nas suas visões de mundo, né, que a gente saia desse marco normalizador, né, de vê-las a partir daquilo que supostamente lhes falta. Queria dar boas-vindas aqui a todo mundo que chegou depois do início da mesa. Nós temos aqui nosso estudante querido Alas participando. Bem-vindo, bem-vindas, bem-vindos. Eu vou passar a palavra agora para a professora Arlene Batista da Silva. A professora Arlene é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e doutora em Letras pela UFES, atuando no curso Letras Libras Bacharelado. Seus atuais temas de interesse e pesquisa são a tradução e o ensino de português para surdos, ensino de língua e literatura para surdos e literatura em língua de sinais. Integra o grupo interinstitucional de pesquisa Literatura e Educação e coordena o grupo de estudos em língua de sinais, interpretação e tradução da UFES. Bem-vinda, professora Arlene. Nós temos um PowerPoint, né, que a professora vai utilizar para apresentar a sua fala, e neste momento temos o intérprete Kerson fazendo a tradução. Eu passo a palavra para a professora Arlene, você tem 25 minutos. Obrigada. Obrigada. Tá tudo certinho aí? Tá, sim. Bom, eu gostaria de agradecer também a professora Gabriela Rotella e a todos os participantes, né, desse evento e os organizadores também, porque, como a professora Ana Paula falou no início, a gente tem muita dificuldade de organizar um evento presencial, o evento virtual não é diferente, dá muito trabalho e vocês estão de parabéns, porque o evento está lindo, essa mesa me é muito cara e chama muita atenção, pelo fato de estar tratando de um tema que hoje são, especialmente no contexto de pandemia, como a professora Ana Paula falou, como trabalhar com as pessoas que precisam desse apoio, que precisam de condições acessíveis para que elas possam trabalhar e aprender e se desenvolver, assim como os outros alunos que estão na universidade também, né? Eu gostaria de mostrar para vocês, no âmbito dos estudos da educação social, a questão da acessibilidade, eu não sei se vocês visualizam os slides. Arlene, a gente está tendo um pouquinho de problema com o seu áudio. O meu áudio. Vamos lá. Ele está falhando um pouco às vezes. Está falhando? Veja aí, se vocês me ouvem. Agora parece que melhorou. Ele está oscilando. Vamos lá. Ok, vamos lá. Se der problema... Falhou de novo aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Eu posso tentar tirar o fone de ouvido, se vocês acharem melhor, e aí eu uso o som, o áudio do notebook.
PUC? O que vocês acham? Agora parece que está bem. Tá bem? Então, Vamos tentar. Para eu tentar seguir aqui a fala, eu gostaria de organizar, eu gostaria de saber como que ficaram os slides. Se vocês conseguem ver. Sim, eles estão visíveis aqui na tela. Eu estou estou na página de apresentação. Eu gostaria de visualizar. Agora eu consigo visualizar. Ok, tá ótimo. Viu? Tá, Consegui. Obrigada. Então, o tema da minha fala é a educação literária em Libras, ensino, pesquisa e extensão no contexto capixaba, né? Conforme a professora Maria Enis falou lá na apresentação, eu trabalho na Universidade Federal do Espírito Santo, e aqui a gente desenvolve uma série de ações buscando articular esses 3 eixos, né, esses 3 pilares da universidade com a educação básica. Então, eu vou apresentar a todos vocês um pouquinho do que nós estamos desenvolvendo aqui, e, paralelamente, eu vou falar um pouco a respeito da área de Libras, de como a área de Libras tem se desenvolvido aqui, das limitações, dos avanços e também dos desafios que a gente tem encontrado, né? Gabi, se puder passar o próximo slide. Isso. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a temática da educação literária, que é uma temática que eu venho estudando desde 2015, né? E o foco é a educação literária para os sujeitos surdos, porque, assim como a professora Ana Paula comentou, as pessoas que estão na escola, né, a partir dessa lei da inclusão, elas estão incluídas, mas excluídas, porque muitas vezes elas acabam não tendo acesso, elas estão na sala de aula, mas elas não têm acesso ao conteúdo e ao ensino como deveria acontecer, né, ou como nós imaginamos que deveria acontecer. E aí eu coloco aqui um ponto de pauta que é o que entendemos por educação literária, né? Para nós aqui, a educação literária é entendida como uma experiência de leitura do texto literário em língua de sinais. Isso é muito forte porque nós temos observado que as produções em língua de sinais, elas têm aumentado por autores surdos. Mas essa literatura, ela ainda não chega na sala de aula, né? E aí, as experiências que nós observamos no contexto da educação básica, elas estão acontecendo a partir do intérprete de Libras, que é garantido, né, pela Lei de Acessibilidade e pelo Decreto 5626, mas o trabalho com a literatura na sala de aula, ele acaba sendo direcionado para a leitura de um texto literário em Libras, mas para que o aluno ele possa aprender palavras, vocabulário em português, né? E a gente entende que a educação literária, ela vai por outro caminho. O importante é você vivenciar a leitura, você discutir essa leitura, você discutir questões estéticas, históricas, políticas e sociais a partir desse texto literário. Então, nessa perspectiva, contraria a ideia de leitura como forma de leitura deleite, contemplação ou diversão, sem uma reflexão sobre essa obra literária. Existem muitos vídeos que passam no YouTube e existem alguns materiais de literatura em que os professores, eles muitas vezes colocam os alunos para assistir aquele vídeo e simplesmente por ser um texto literário, então a gente não precisa explicar, é só perguntar se o aluno gostou ou não gostou e tudo bem, né? Há casos em que isso acontece e a gente entende
que não é bem assim, que existem outras possibilidades, que a gente pode explorar muito mais esse texto, que a gente pode discutir, que a gente pode debater várias questões a partir desse texto, né? Você pode passar, querida? Gabi. Bom, então a gente entende que a literatura em língua de sinais contribui para os surdos eles conhecerem a produção literária na sua própria língua, vivenciando o jogo simbólico da linguagem, a fantasia e a reflexão sobre o mundo. E também os conflitos e contradições dos contextos em que estamos inseridos. Existem muitos autores, como eu comentei anteriormente, surdos, que estão produzindo narrativas, poemas, diversas produções literárias muito ricas e que possibilitam uma discussão muito ampla sobre o sujeito surdo, sobre o surdo na sociedade, no contexto em que ele tem vivido, e muitas dessas produções, elas acabam sequer chegando à sala de aula, né? E aí, desde 2015, estudando um pouco a literatura em língua de sinais, nós localizamos que existe, sim, um número de obras traduzidas para Libras. Essas obras literárias seriam obras da literatura infantil, em língua portuguesa, os clássicos da literatura infantil, os contos de fadas, e as fábulas também, traduzidas para Libras. Existe hoje um material que está disponível, né, na internet, que circula na internet, do qual muitos professores se apropriam deles para trabalhar com a leitura literária e a literatura na escola. Então, como eu comento aí no slide, na plataforma há alguns materiais, né? Algumas instituições também voltadas para a educação de surdos também têm produzido materiais, e acontecem, paralelamente a isso, práticas diversas de ensino de literatura em escolas, onde os professores surdos, por iniciativa própria, ou os professores surdos, junto com os professores bilíngues, intérpretes, desenvolvem projetos para trabalhar a literatura com os alunos. E aí, tentando conhecer um pouco mais esse campo, né, tentando conhecer um pouco mais como essa leitura, essa educação literária, ela vem ocorrendo na escola, nós temos hoje 2 pesquisas em andamento, voltadas para o trabalho com a leitura literária e com a produção de literatura em língua de sinais hoje. Uma pesquisa é voltada para a leitura literária em escrita de sinais, que está sendo finalizada pela mestranda Daniela Gumiero, e a outra pesquisa é o trabalho de tradução e interpretação da literatura infantil para a língua de sinais, que está sendo desenvolvida pela pesquisadora Daiane Soares. Ainda aqui no Espírito Santo, muitos alunos do curso Letras Libras Bacharelado, eles, a partir das disciplinas que nós ministramos na área de literatura, eles despertaram interesse por investigar também esse campo da literatura em língua de sinais. Então, nós temos aqui, só a título de visualização, né? Uma série de pesquisas, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pesquisas que estão voltadas para esse campo de literatura em sinais, são pesquisas de TCC, que os alunos, eles concluíram, os alunos do bacharelado em tradução e interpretação Libras, para conhecer um pouco mais sobre esse campo de vários. Também nós desenvolvemos pesquisas no campo da iniciação científica. Temos hoje 3 pesquisas em andamento, uma voltada para crônicas em língua de sinais,
outra para prosa infantil em língua de sinais, e uma pesquisa de iniciação científica sobre Islã do corpo, que é um tema que tem crescido bastante, é um tipo de produção literária que tem sido muito forte em algumas regiões do Brasil, e a gente está querendo conhecer um pouco mais para também divulgar e produzir o Islã do corpo aqui no Espírito Santo. Aqui eu fiz apresentar, né, algumas imagens de alunos de letras libras e de para mostrar um pouquinho a cara do grupo de pesquisa e de quem está aqui no Espírito Santo estudando essa temática da literatura em língua de sinais, seja no contexto educacional, seja no contexto de produção literária mesmo, ok? Paralelamente a isso, a gente tem tentado trabalhar com os professores na sala de aula, os professores da educação básica, proporcionando formação para eles, por meio de atividades de extensão. Então, aqui na universidade, nós sempre elaboramos algum evento, né? Nesse ano de 2020, por conta da pandemia, as coisas ainda estão caminhando, mas a gente está se preparando para organizar um evento, e nos anos anteriores nós trabalhamos com formações tanto para os graduandos do curso Letras Libras, especialmente direcionada aos professores, porque nós entendemos que a literatura em língua de sinais, ela tem uma potência muito grande na sala de aula com os alunos surdos. Eles não só se encantam pela literatura em língua de sinais, como eles começam a produzir literatura, os professores com os alunos, e eles começam a discutir a literatura, mas para isso, a gente precisa dar esse suporte aos professores, a gente precisa contribuir com formações para que esses professores possam entender um pouco mais de como a literatura ela pode ser trabalhada e que possibilidades, né, o que explorar dentro dessa temática da literatura em língua de sinais. No ano de 2018, nós oferecemos para os professores a literatura em língua de sinais e a educação de surdos, e nós também oferecemos um outro curso que foi a criação de poesias em Libras, sempre trazendo professores das universidades para discutir esse assunto. Nós também desenvolvemos algumas atividades de extensão, como oficinas e exibições teatrais para tentar alcançar o público na aula e também os professores. Eu vou me deter um pouquinho mais nessa última atividade de extensão aqui, que é onde nós temos trabalhado com mais afinco no momento, que é o canal Na Palma da Mão. Ele foi um canal criado no YouTube em março de 2020, e ele divulga conteúdos diversos em Libras, e envolve tanto graduandos do curso Letras Libras, quanto graduandos de Artes Visuais e Cinema, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Antes de falar desse canal Na Palma da Mão, eu gostaria de comentar que esse projeto, esse canal, ele é um projeto que está sendo desenvolvido com o apoio da FAPES, né, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa aqui do Espírito Santo, que foi fundamental para a gente dar sequência a todas as atividades. O que seria esse projeto, né? Falando de uma maneira bem rápida, a intenção seria produzir materiais audiovisuais em Libras, com conteúdo didático-pedagógico, voltado para diferentes esferas sociais. Então, nós temos a intenção de postar vídeos com conteúdo da área educacional, da área médica, da área jurídica e da área cultural, para que não só os professores nas escolas eles tenham acesso
né, por meio da internet, porque é um canal aberto, qualquer pessoa pode acessar, e também que a gente consiga trazer os alunos da graduação do Letras Libras para contribuir na produção desse material. A intenção é tentar estabelecer uma rede de trabalho que vá tanto contribuir para os professores que estão na sala de aula, como para o aprendizado dos alunos do curso Letras Libras. Pode passar. Eu tento mostrar um pouquinho para vocês aqui a cara do canal, né? No final eu vou passar os links, para quem quiser ter acesso. Então, aqui é a página do canal na palma da mão. Nós conseguimos postar uma série de vídeos de literatura, de vídeos da área de ciências, de conteúdos educacionais, de história, de geografia, de matemática, outros conteúdos também estão sendo produzidos, como da área de turismo, da área jurídica, que também vão ser postados no canal, sempre com uma linguagem didática, né? E o que nós entendemos aqui, uma linguagem didática, é aquela linguagem, aquela língua de sinais acessível, que todos os surdos, desde aqueles surdos que são muito escolarizados, até aqueles surdos que estão ainda aprendendo Libras, consigam entender o material que é divulgado no canal. Pode passar. Então, aqui eu tento mostrar para vocês um pouquinho sobre o trabalho de edição, né? Eu faço um registro aqui com 4 fotografias. Em 3 dessas fotografias aparecem os professores surdos das escolas, porque nós conseguimos firmar uma parceria com os professores surdos que dão aula nas escolas, para que eles viessem à universidade e eles participassem da gravação dos vídeos também, que é uma forma de a criança que está aprendendo Libras, ela se identificar com o professor, que ela vai assistir ao vídeo, e o vídeo, nós temos o professor que dá aula para ela lá. Nós temos também um estudo de edição de vídeos, e aqui aparece uma fotografia, né, na frente do computador, uma aluna do curso de cinema, que está editando o vídeo. Pode passar. Nós temos aqui alguns vídeos que já estão disponíveis. Selecionei 4 fotografias aqui, e aí eu mostro na primeira fotografia, na parte superior, uma professora surda, o nome dela é Geise, ela está fazendo um vídeo com conteúdo sobre Egito Antigo. Nós temos também o professor Alberto, que produziu um vídeo de literatura, o tema é escola. Nós temos a professora Bruna, que produziu um vídeo de geografia sobre a vida no campo. E nós temos o professor Cadu, que produziu um vídeo de conteúdo de ciências sobre sistema feminino. E aí, eu chamo a atenção, porque eu comentei bastante nessa nossa conversa, né, sobre o material de literatura. Então, nós procuramos dar destaque a várias produções literárias que já existem, e muitas delas, elas não estão acessíveis para os surdos, né? Como eu comentei, nós sim, material em Libras, mas é um material de tradução de obras literárias, dos contos de fadas, que circulam muito na internet, mas existem outras produções literárias dos próprios surdos, que ainda precisam ter uma maior visibilidade. Então, no canal, nós podemos privilegiar as poesias de A a Z, né, que é um gênero de produção literária em língua de sinais. Nós também estamos trabalhando com a tradução de obras literárias, ou seja, obras portuguesas que foram traduzidas. Trabalhamos também com piadas em Libras, e nós temos um autor surdo aqui no estado, o nome dele é Alberto,
e ele produziu uma série de vídeos chamadas Memórias de Betinho, em que ele narra um pouco da dificuldade dos surdos para se comunicar com outros surdos, a partir de experiências que ele teve na infância, né? Com outros ouvintes, a partir de experiências que ele teve na infância. E esse material de literatura está disponível no canal Na Palma da Mão. Eu deixo aqui o meu contato para aqueles que têm interesse. Esse aqui, o meu e-mail, se alguém se interessar por conhecer mais sobre esse trabalho. Também temos um site também temos o endereço no Instagram e isso. E também nós temos disponível o link no YouTube, que eu posso também disponibilizar para os organizadores da mesa. E, para finalizar minha fala, eu gostaria de ressaltar que nós, na universidade, que estamos envolvidos, né, com toda essa discussão relacionada à educação especial, às políticas de educação inclusiva, muitas vezes nós temos a leitura e o estudo de muitas obras teóricas, e às vezes a gente pensa, né, poxa, mas tem tanta coisa que pode ser feita, que precisa ainda ser feita, e nesse grupo de pesquisa, o LISIT, nós começamos uma discussão sobre o que nós, enquanto grupo de pesquisa, podemos fazer para dar o primeiro passo. Porque a gente entende que tem muita coisa para ser feita. E eu acho que é preciso também articular a teoria com a prática, com ações sociais. Então, quando o nosso grupo de pesquisa pensar sobre isso, né, o que nós, enquanto grupo de pesquisa, podemos fazer para que haja um trabalho que dê visibilidade ao surdo, à comunidade surda e a acessibilidade à informação para os sujeitos surdos, sejam eles alunos da educação básica, sejam eles surdos adultos, que muitas vezes precisam de informações do contexto jurídico, do contexto médico, e eles não têm acesso. Então, a partir disso, nós criamos o canal Na Mão, e a gente, quando a gente começou, a gente não tinha se dado conta do tanto de coisa que a gente ainda precisa fazer, mas a gente ficou muito feliz porque nós tivemos um retorno da comunidade surda aqui no Espírito Santo, agradecendo a importância do trabalho, o desenvolvimento do trabalho, e vários surdos nos procuraram, interessados em participar, inclusive. Muitos surdos, né, aqui da comunidade surda, eles falam assim, olha, vocês podiam falar sobre esse assunto é importante. Inclusive, a professora Ana Paula estava comentando, né, a respeito da dificuldade de acesso das pessoas com deficiência em relação ao Covid, e quando começou esse movimento do Covid, né, nós pensamos em elaborar um vídeo, justamente para que ele fosse divulgado nas escolas, para as crianças, que os professores enviassem para as crianças, para que elas entendessem o que estava acontecendo, o que era a pandemia, como que a gente precisava se comportar nesse momento de isolamento social. O vídeo está lá na página do YouTube, e todos os professores que acessaram gostaram muito, e a gente ficou feliz de saber que o trabalho que a gente tem feito tem alcançado aquele público para o qual nós pensamos esse processo. É isso, eu agradeço a atenção de vocês, e disponível para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, professora Arlene. Estou muito feliz com o que você apresentou para a gente.
Coisa linda mesmo esse trabalho que é realizado no seu grupo, né, no âmbito lá do curso de Letras Libras, né, bacharelado. A sua fala aí, acho que apresenta para a gente uma série de caminhos possíveis da UFSB trilhar, inclusive tem dicas no chat aí de onde achar conteúdo, e acredito também que o conteúdo produzido, né, por vocês também é um caminho, né, para a gente conhecer mais, inclusive, esse universo da cultura surda, né, e da produção em Libras. Muito bonito, obrigada. Eu posso só fazer um comentário que eu me esqueci, assim, bem rapidinho? Pode sim. Eu só gostaria de destacar que, quando nós pensamos no canal Na Palma da Mão, nós pensamos em produzir um material que fosse acessível e que desse condições aos surdos de receber mais informações, né? Então, nós fizemos um material em Libras apenas. Nós recebemos já alguns questionamentos, né? Poxa, por que esses vídeos eles não foram produzidos numa proposta bilíngue para que os ouvintes também pudessem acessar? E a gente entende que esse material é um material rico, muita gente está querendo acessar, mas, assim, quando a gente formatou o projeto, a ideia inicial era realmente direcionar para o público surdo. Então, nós perguntamos aos surdos como esse material poderia ser produzido, né? E a comunidade surda aqui nos respondeu, olha, em Libras. Aí nós pensamos, vamos colocar legenda? Aí o surdo falou assim, não, direto em Libras. E isso daí, assim, às vezes gera dúvida, poxa, mas por que vocês não colocaram versão em áudio, por que não colocaram legenda? Mas porque, assim, a configuração do projeto realmente estava direcionada nesse sentido, tá bom? Obrigada. Nosso próximo palestrante é o professor Vinícius Albuquerque Fulgêncio. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, pesquisador do Laboratório de Estudos em Tecnologias de Representação Gráfica e editor-chefe da revista Geometria Gráfica. É doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Desenvolvimento Urbano e arquiteto urbanista, né, ambos os títulos pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente desenvolve pesquisa sobre ensino e tecnologias de representação gráfica para arquitetura e engenharias. Ele tem experiência em pesquisa sobre ergonomia do ambiente construído e ensino de acessibilidade. Obrigada, professor Vinícius, pela participação. É sua palavra. Obrigado, Inês. Bom, eu vou iniciar a minha fala por alguns aspectos um pouco mais genéricos, porque desde que iniciou essa pandemia, eu não tive espaço para fazer uma fala que me é muito cara e necessária, que é sobre a necessidade que a gente precisa em ter respostas rápidas. E aí, Bauman está muito em alta, né? Um sociólogo muito em alta, mas Mohan, desde a década de 80, ele fala que a gente precisa ter espaço para as incertezas, né? E acho que essa pandemia nos colocou em xeque, né? Colocou diversos paradigmas. O áudio do professor travou e o vídeo agora voltou. Voltei. Né, são as condições do novo normal. Voltando. Eu não sei onde eu parei, ou melhor, até onde vocês me escutaram. Foram uns 5 segundos, bem pouquinho. Pode ir. Tá. Então, bem,
voltando ao conceito do novo normal, é um conceito que, no meu entendimento, ele, na verdade, não diz absolutamente nada. Inclusive, tem uma fala da professora da USP, Lilia Schwartz, que, na verdade, mostra que o novo normal, na verdade, é o velho normal. Então, todos os problemas do ponto de vista social, econômico, étnico, racial, enfim, todas essas questões, elas ainda são pertinentes, e, na verdade, a pandemia, ela colocou muitas dessas questões no centro das nossas atenções, né? Bom, e aí o que eu queria dizer com tudo isso é que, e aí falando mais especificamente do campo acadêmico, é essa nossa necessidade, e aí não é só do campo acadêmico, é da sociedade, essa nossa necessidade de encontrar respostas muito rápidas. E a gente sabe, né, que para contemplar, estudar, analisar qualquer tipo de fenômeno é preciso de tempo. Portanto, ciência precisa de tempo. Claro, né, que a gente pode e deve debater e deve discutir, porque são essas discussões que vão construir o conhecimento que, ao longo do tempo, podem responder algumas questões pelas quais estamos passando. Então, eu queria iniciar essa fala nesse sentido. E aí, e aí passando para o ambiente construído, que é o meu recorte, né, é a arquitetura, e aí já foi muito bem colocado, muito exposto a amplitude da acessibilidade, né, então eu vou falar da acessibilidade ambiental, né, como os edifícios podem promover um espaço que produza e permita a autonomia para todos. Quando a gente fala desse trabalho em casa, Manuel Castells, na obra dele A Sociedade em Redes, ele já previa que a gente iria estar vivendo esse teletrabalho, né, como ele chamava à época, né, que hoje a gente chama de home office, que a gente tem que americanizar absolutamente tudo. Então, nos finais dos anos 90, ele já previa esse contexto, mas, na verdade, ele imaginava que era simplesmente pela facilidade das tecnologias. E hoje a gente está vivendo o que ele suscitava, só que, na verdade, por uma outra razão, né? Então, daí para a gente também dar espaço para esse e ainda diretamente para o meu recorte, para o meu espaço, muita gente, quando pensa em acessibilidade dentro do contexto da arquitetura, pensa no que eu chamo da acessibilidade Banco do Brasil. São rampas, escadas, piso tátil, e que muitas vezes estão descontextualizados dentro do projeto. E, na verdade, a acessibilidade do ambiente construído, ele é muito mais do que isso. Ele, na verdade, é uma concepção de uma arquitetura que promova a autonomia, né, de todos os espaços, para que, então, o espaço seja, de fato, democrático, né? Então, na verdade, a gente não deveria ter banheiro acessível. O banheiro deveria ter dimensões que permitissem o uso de todos, sem discriminação. Porque, muitas vezes, a gente ainda encontra o box acessível, estou dando aqui um exemplo para ilustrar, um box acessível dentro de um banheiro. Mas, às vezes, a gente tem um módulo do banheiro acessível separado do banheiro que não está preparado para esse tipo de usuário. Então, já estou excluindo. Esse espaço já não é democrático, se a gente pensar dentro do ponto de vista conceitual. E aí eu vou, mais à frente, tentar estruturar o porquê dessa razão. Então, as rampas, elas precisavam estar integradas ao projeto, elas não deveriam ser um anexo ao projeto. E o que a gente sabe que, muitas vezes, a rampa é colocada posteriormente, né, o piso tátil, ele não é nada, muitas vezes nada da acessibilidade é pensado de forma integrada no projeto, quando isso deveria estar de um modo tal que a gente não percebesse sequer que aquilo ali é um conjunto de equipamentos que promovem a acessibilidade, simplesmente ali está e ali permitir que todo mundo possa usar, né? Então, a acessibilidade não é só para o cadeirante, não é só para o surdo, não é só para quem não é vidente, ele também é para criança. A gente nunca para pensar, por exemplo, criança não alcança interruptor, criança muitas vezes não alcança maçaneta de porta, né? O próprio idoso, que muitas vezes não tem espaço com autonomia, quando ele, na verdade, é extremamente lúcido, mas fisicamente ele precisa de um espaço mais adequado e não tem. E aí a gente tem, na minha leitura, isso é uma herança do modernismo, né? E na arquitetura
se tem uma frase muito emblemática do Le Corbusier, um dos principais arquitetos modernistas de 1920, que é a ideia da casa como máquina de morar. E aí eu vou me restringir mais à casa, porque no atual momento é o ambiente, né, no qual estamos vivendo, e as nossas atividades estão todas incluídas nesse espaço. Então, o lazer, o exercício físico, o estudo, o trabalho, o descanso, porque o descanso também é uma atividade, né? Tudo isso agora está incluído no espaço da casa, que muitas vezes não foi pensado para tal. E aí a ideia modernista do Corbusier era de que a casa era uma máquina de morar. E isso gerou uma tradição de um modo de construir muito problemático, do ponto de vista da acessibilidade de espaços democráticos. Além disso, a gente tem que considerar as afetividades e as subjetividades no espaço, em especial da casa, porque a casa, ela permeia espaços da cognição e da psique humana que vão para além do uso objetivo e pragmático desse espaço, né? Mas aí a gente pensando agora mais diretamente as questões que envolvem o trabalho dentro da casa, a gente precisa lembrar que quando a gente fala da atividade do estudo, a gente precisa considerar não só as condições físicas, mas também as condições ambientais. Então, um espaço mal planejado, ele pode causar uma redução da produtividade, do desempenho de uma atividade. Quando eu falo produtividade, eu não estou entrando num mérito de produção capitalista do conhecimento ou de qualquer outro tipo de atividade. Eu estou falando no sentido de você desenvolver um trabalho com uma boa performance, né? Então, é preciso que eu tenha condições de iluminação, de temperatura, de acústica, que sejam que promovam uma melhor condição de trabalho. Então, eu vou poder trabalhar uma mesma quantidade de horas com desgaste menor. Então, isso significa que eu vou ter uma maior qualidade de vida. Então, uma das questões mais latentes no processo de adaptação dos ambientes da residência dentro desse contexto da pandemia são os espaços de trabalho, e aí a gente pode falar dos escritórios. Quando a gente fala desse tipo de ambiente, a gente precisa considerar a questão do mobiliário, né? Então, antes do mobiliário, eu preciso que o ambiente tenha dimensões mínimas e suficientes para comportar esse conjunto de aparatos que permitam exercer aquele tipo de atividade. E aí, eu peguei alguns dados de uma pesquisa realizada pela professora Roberta Franceschi, que é da Universidade Europeia de Madrid, e do professor Roberto Nascimento, da Unesp, que em 2009, né, estudaram as atividades em home office. Ou seja, eles estudaram dentro de um contexto antes da pandemia. E esse estudo é um estudo antigo, que teve continuidade, então houve um tempo para se maturar algumas questões, e a partir dessas pesquisas, sim, a gente pode tirar algumas generalidades que podem ser consideradas para esse nosso atual contexto. Então, a primeira questão, né, que eles levantaram é que a separação das atividades por tipo de ambiente são fundamentais para o bom desempenho das atividades. E aí, eu questiono, né, eu coloco para a gente pensar e refletir. Será que todo mundo tem um espaço que possa ser exclusivo para a atividade do trabalho? Se eu tenho esse espaço, com quantas pessoas eu preciso dividir esse espaço? Então, são questões que a gente precisa considerar. E aí a gente precisa pensar, né, que isso significa metro quadrado, e que isso significa dinheiro, né? Porque o espaço imobiliário, né, no mundo, ele, no final das contas, corresponde a um
sistema de capital que detém a terra e, portanto, detém os espaços. Então, se a gente fosse aprofundar nessas questões, a questão de espaços democráticos é bem densa e complexa. Bom, então, quando a gente pensa, né, nessas novas estruturas de trabalho e nossos novos tipos de interação, né, essas redes, elas criam um novo tipo de organização social, né? E aí a espacialidade, ela se perde nesse contexto. Quando a gente perde a noção de espacialidade, a gente perde muitas vezes a estrutura de rotina, a nossa estrutura organizacional. Então, é preciso que se dê tempo também para experimentar e para descobrir de que maneira, nesse atual contexto de pandemia, a gente vai conseguir fazer essa reorganização de espaço e de atuação e ação de trabalho. Então, uma das questões é que o computador, e aí a gente pode falar especificamente dos laptops, eles permitiram que os espaços dos escritórios eles fossem sumindo aos poucos da casa. Então, muitas vezes as pessoas trabalham em superfícies que não estão adequadas para a atividade, que vai gerar uma série de problemas em termos de... Opa, travou? Não, voltei. Em termos de lesão corporal, a pessoa pode ter um alerta, enfim, uma série de dores que podem estar vinculadas a um espaço de trabalho que não está adaptado para aquele tipo de uso. E aí o que a gente mais vê nesse contexto de pandemia, e aí é o meu achismo, isso não está baseado em nenhum tipo de pesquisa, é a adaptação de qualquer espaço disponível para se trabalhar. E nessa pesquisa da Franceschi e do Nascimento, eles verificaram que já em 2009, muitos trabalhadores já trabalhavam na condição de espaços não planejados para um espaço de trabalho e que foram adaptados para tal. E isso gerava uma série de problemas do ponto de vista da produtividade. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós, professores que estamos ensinando nesse novo tipo de formato, a gente precisa considerar que todos esses aspectos externos, eles podem alterar a forma de se trabalhar e as respostas que um aluno e até o próprio professor pode dar a essas condições. E a gente precisa repensar um modo, inclusive, de ensinar. Agora, como fazê-lo? A gente não tem diretriz, a gente não tem receita de bolo, a gente precisa ter paciência e estruturar esse conhecimento a partir da experiência. Bom, me perdi. Esse sistema de aula sem ter a plateia, eu particularmente fico bem perdido, então eu peço desculpas desde já. Então, sim, uma das outras questões que foram levantadas na pesquisa da Francesca e do Nascimento é uma questão que muita gente deve ter sentido na pele, que é a tendência a trabalhar mais horas, né? A interferência da atividade doméstica no espaço de trabalho, né? E isso considerando as pessoas que têm o espaço do escritório, porque quando eu tenho que utilizar outros espaços da casa que não são espaços de trabalho, essas interferências são ainda maiores. E a tendência de trabalhar mais horas pela baixa produtividade também é maior. Então, e esses espaços são chamados de espaços nômades. Então, muitas vezes, a pessoa que simplesmente com um laptop consegue trabalhar, ela pode um dia trabalhar na cozinha, um dia trabalhar na sala, um dia trabalhar no quarto, um dia trabalhar na cama, um dia trabalhar no sofá. Então, esses espaços nômades, eles provocam ainda mais uma redução dessa produtividade e de desempenho da atividade de trabalho. Então, em relação ao mobiliário, e aí pensando na questão democrática do mobiliário, eu queria trazer alguns dados aqui muito genéricos sobre preço, né? Se a gente levar em média
um conjunto de mobiliários pré-fabricados e que estejam dentro de todas as normas ergonômicas, ele vai custar entre R$2.000 e R$3.000. E se a gente pensar, de fato, num projeto totalmente adaptado para aquele tipo de usuário, independentemente da sua condição, ele vai custar em torno de R$7.000 a R$10.000 numa loja de planejados. E aí vem a questão do recorte social, né, e do recorte de classe. Então, quando a gente fala de acessibilidade no ambiente construído, a gente precisa pensar muito na nossa estrutura social, na nossa estrutura econômica. Então, para concluir, eu queria dizer o seguinte, que a gente precisa, nas nossas condições ambientais, né, dentro de um país tão desigual, elas não são favoráveis para a acessibilidade do ambiente construído, porque elas dependem das condições do mercado de construção civil, que está sob o efeito do mercado financeiro e de uma regulação de terras estruturada em latifúndios. Então, a gente pode fazer algumas intervenções, algumas adaptações, mas, a depender das circunstâncias, os fatores são muito complexos. Então, com isso, eu encerro a minha fala e agradeço o convite da UFSB e acho bastante salutar e dou parabéns pela iniciativa. Eu agradeço ao professor Vinícius, muito obrigada pela fala. Eu sou nova nessa área, né, de discussão em educação especial e acessibilidade, e você me apresentou aí uma ideia nova, né, essa ideia de acessibilidade do ambiente construído. Na verdade, a ideia eu já conhecia, assim, mas as especificidades, né, do seu olhar enquanto um profissional também que é da área, né, de arquitetura e urbanismo, me chamou muita atenção, assim, o quanto que a gente precisa aprender e estudar e ler, né, para compreender melhor. Essa mesa, né, abordou muitos aspectos da acessibilidade, então foi uma mesa muito rica. Nós tivemos aqui muita gente manifestando, né, a qualidade da mesa, a alegria de estar aqui, parabenizando a realização dela. Nós tivemos um primeiro comentário aqui do Vicente Santos Mendes, que é um professor nosso aqui no CSC. Ele falou sobre uma expressão que a professora Ana Paula citou, e ele disse: vidente de corpo inteiro é de arrepiar, né? E a Helene, ela comentou que o MEC e o INES disponibilizam muitos materiais para órgãos públicos, basta a universidade solicitar. A Keila Mara disse que alegria ouvir a professora Arlene Batista aqui na UFSB. Estivemos juntas no doutorado em letras na UFES, hoje colegas na docência. Maravilhosa discussão, Arlene. Obrigada e parabéns. Eu queria dizer que eu também sou da UFES, né? Eu fiz graduação e mestrado lá, é uma instituição maravilhosa, então fico feliz, sim, por ter aqui uma professora de lá, nessa mesa. E o professor Vicente também faz um pedido aqui. Professora Arlene, vocês aceitariam um colega novo nesse GP, que não é professor de Libras, nem de Braille, mas de inglês? Nós temos, que eu selecionei, que eu acho que no final eu vou dar uma olhada, nós temos mais umas perguntas no final, eu vou começar com as que eu consegui colocar aqui, né, na minha anotação, e é uma dirigida para a professora Ana Paula, que é: professora, se me permitem, o capacitismo existe nos países mais desenvolvidos que o Brasil, em menor grau de severidade, ou inexistem no primeiro mundo? Essa é uma pergunta do Vicente. E ele também faz uma outra pergunta, e aí eu acho que dirigida a todos,
quem quiser responder, fica à vontade. O INES, no Rio, por ser uma escola específica, voltada para os surdos, seria considerado uma instituição preconceituosa? Nós temos aqui também uma pergunta que chegou mais ao final, do professor Sandro Ferreira, que é o nosso pró-reitor de ações afirmativas. Ele pergunta, dado que o desafio da inclusão do estudante PCD na universidade é uma tarefa institucional, como os setores acadêmicos, administrativos, de infraestrutura, de TIC, permanência, podem contribuir? Eu também acredito que é uma resposta, né, uma pergunta que todos os nossos palestrantes podem responder. A Keila Mara comenta, já estamos vivendo esses efeitos, professor Vinícius Fulgêncio, precisamos mesmo pensar em estrutura e estratégias. Abordagem muito relevante, obrigada. O Flávio Nigro pergunta, professora Ana Paula, não seria interessante, paulatinamente, mudando o foco da questão da palavra deficiência para a palavra acessibilidade? E também faz uma outra pergunta, eu posso fazer mais essa pergunta, que eu acho que encerra, e a gente faz essa rodada de respostas, pode ser? Ou seja, perdão, gente, o Flávio, ele continua, né, na sua pergunta, ou seja, por que não pensar a acessibilidade como um espaço, um serviço acessível para todos, passando da integração da pessoa com deficiência para uma efetiva inclusão? Então, eu vou colocar mais uma questão, tudo bem? E foi o Lucas quem fez. Gostaria de saber, por gentileza, se o slam dos corpos a que se referiu o professor Arlene são poesias transformadas em peças teatrais e ou performance apresentadas pelos surdos/mudos. Com essa rodada de comentários e perguntas, eu passo a palavra para os professores. Professora Ana Paula, pode começar. Obrigada. Obrigada, Marinês. Então, eu vou começar a comentar sobre a questão do capacitismo, né? Essa é uma discussão, esse termo é um termo razoavelmente novo, mas os outros países mais desenvolvidos ou não estão isolados dessa questão, né? Assim como o racismo, como o machismo, né, o capacitismo também é uma forma de discriminação e, podemos dizer, uma barreira, né, atitudinal que circula em diferentes países, em diferentes contextos. A gente pode até ter alguns países com mais recursos, mais acessibilidades, né, com uma melhor organização, talvez, né, das suas questões de acessibilidade, mas a questão do capacitismo, ela vem inclusive de uma discussão da questão de eugenia, de raça, né, vem já de um tempo anterior. Então, os demais países não estão isolados dessa questão, pelo contrário, né, nós, enquanto seres humanos, a gente tem essa questão em diferentes contextos. Né, o termo, inclusive, se eu não me engano, a palavra capacitismo, para a gente aqui, ela vem traduzida do português de Portugal. Né? Então, não somos os únicos, né? Temos que discutir bastante esse fenômeno e avançar em contrários nessa questão, assim como a questão do machismo, do racismo, né? Seria isso. Vou emendar aqui já as questões, depois já passo para os colegas, né? Eu achei interessante a questão, né, sobre o INES, né, se é uma instituição preconceituosa ou não, né? Às vezes a gente faz uma confusão. Eu me identifico com essa questão porque eu gosto nas minhas aulas de provocar meus alunos, inclusive com essa questão, né?
A educação de surdos, ela não é inclusiva, né? Como que é? É escola de inclusão, mas tem escola de surdos. Como acontecem essas questões, né? E eu costumo dizer que a gente não pode se pautar em modelos únicos de inclusão, né? Se nós estamos falando de pessoas diferentes, que aprendem de formas diferentes, nós temos que pensar políticas diferentes também, né? A educação bilíngue de surdos, ela é uma conquista, ela é um direito, né, de uma luta do movimento surdo, né, com a homologação da lei de Libras de 2002, depois o decreto de 2005. Então, é uma conquista das pessoas surdas. E coloca uma questão até mais complexa, né? Não é uma questão de ser escola inclusiva ou não, né? Mas é uma questão de garantia de um direito de políticas linguísticas, né, serem implementadas nessas escolas, né? É o direito de se escolarizar na sua primeira língua, né? Então, nós não estamos falando se um lugar é melhor que o outro, mas de garantia de direitos. Eu entendo dessa forma, né? É como se a gente nascesse no Brasil e nos colocássemos, né, ouvintes, né, que meu pai e minha mãe falam português, né, do Brasil e me colocam numa escola de língua francesa, né? Essa questão a gente pode pensar para os estudantes surdos, né? Então, é uma garantia de escolarização na sua primeira língua. Mas e se a escola inclusiva, que a gente chama, se nela circulassem as diferentes línguas, aí talvez a gente pudesse pensar em outros modos de organização escolar, né? Línguas, inclusive, além das línguas de sinais, as línguas indígenas, as línguas de sinais indígenas. Então, no nosso contexto brasileiro, a gente tem outras línguas circulando, né? E a gente não tem nas nossas escolas de educação regular essas línguas circulando, né? Então, eu acho que temos que continuar lutando, né? Temos que continuar lutando pelo direito da circulação das diferentes línguas, dos diferentes contextos em que a gente vive no Brasil, né? Deixa eu ir mais rapidinho. Em relação à questão da universidade, sim, né? Eu acho que a gente tem um papel importante, fundamental. Os estudantes com deficiência, eles estão chegando no ensino superior, essa é uma realidade. Então, assim, por mais problemas que a gente tenha de implementação de políticas inclusivas, eles estão chegando, né? Isso é por conta de diferentes lutas, diferentes implementações de estrutura, de recursos. As universidades federais, elas têm aí, no meu olhar, né, e os institutos federais, já profissionais, como os profissionais intérpretes de Libras, tradutor, o revisor de Braille, né? Então, são profissionais que vão sendo garantidos de acordo com políticas que vão sendo conquistadas e implementadas, né? Então, a universidade, sim, ela tem um papel, eu entendo que ainda é recente, né? Mas não basta a formação, né? E tenho observado isso na educação básica também, né? Não basta a formação para os nossos estudantes, formação inicial, mas as formações, as nossas discussões, elas envolvem a equipe escolar e a equipe da universidade como um todo nessas questões para garantia, né, desse direito à educação de qualidade para todos, né? E finalizando, talvez eu tenha me perdido aqui na questão, mas acho que a última questão a pessoa coloca em relação a se a gente não deveria pensar em ambientes, em recursos de acessibilidade para todos. É exatamente isso, né, como o professor Vinícius trouxe. Não é pensar dois locais, é pensar um local em que eu possa circular pessoas sem deficiências, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Então, a gente tem avançado na discussão para além da adaptação, né, e pensando em educação, adaptação curricular, por exemplo, ou adaptação física, a gente tem avançado na abordagem do design universal, do desenho universal para aprendizagem, pensando que eu não tenha que fazer, pensar dois locais diferentes,
né? Mas um local que eu possa circular diferentes pessoas e que diferentes pessoas tenham diferentes interações com esses espaços, esses ambientes. Obrigada, professora Ana Paula. Eu passo, então, para a professora Arlene fazer as suas considerações com relação aos comentários e às questões que foram feitas. Obrigada. Obrigada, Maria Inês. Eu penso que a Ana Paula, ela comentou com muita clareza e muita propriedade a respeito dos pontos, né, que foram apresentados. Então, vou tomar a liberdade, por conta da limitação de tempo, de me deter em questões que estão relacionadas a Libras e a questão da educação de surdos, porque eu penso que esse também é um campo de estudos que a gente está conhecendo agora, embora já existam muitas pesquisas. Eu penso que é importante a gente sempre esclarecer sobre aquilo que é do momento. E uma discussão que é do momento diz justamente sobre essa política de educação inclusiva que existe hoje no Brasil, né? Buscando essa integração entre surdos e ouvintes numa escola regular. A gente sabe que nem sempre aquilo que está na legislação é aquilo que a gente encontra dentro das escolas e dentro das salas de aula, né? Então, existe uma série de pesquisas a respeito da educação inclusiva e a educação de surdos, que mostram que em diferentes regiões do Brasil, essa política ela foi implementada de maneira muito diversa. Então, nós temos municípios e redes, né, estaduais, municipais, em que a coisa funcionou muito bem, existem outros em que a coisa ela nem chegou a funcionar, existem outros que as coisas elas funcionam capengando, vamos dizer assim, né, no português bem acessível, e quando o INES, né, ele foi criado há muito tempo, muito antes dessa proposta que hoje nós temos de educação inclusiva, ele se tornou referência justamente por trabalhar na perspectiva da educação oral auditiva para surdos, mas também com outras abordagens de educação que atendessem aos surdos. Por quê? O INES, ele partiu do princípio de que a educação para os surdos é aquela educação que vai fazer com que esse sujeito surdo ele possa se apropriar do conhecimento, assim como os ouvintes e outras pessoas que também estavam estudando em diferentes escolas. Então, no primeiro momento, eles trabalharam com a modalidade oral, com a abordagem oral auditiva, sim, mas eles também foram inserindo outras abordagens de ensino e também inseriram, né, depois que a Libras ela foi sancionada como a língua de comunicação dos surdos, a língua específica para o trabalho de educação desses sujeitos. E a gente percebe que hoje, nessa perspectiva de educação bilíngue, essa é a abordagem que tem alcançado bastante êxito. Só que a diferença entre o INES e, por exemplo, uma escola regular, uma escola que está dentro de uma política de educação inclusiva, eu não sei como funciona em todas as regiões do Brasil, então eu vou me deter à minha região particularmente. Cada rede e cada instituição governamental aplicou essa educação inclusiva de uma forma. Enquanto, por exemplo, numa prefeitura, né, na rede municipal, existem escolas que têm um intérprete, tem o professor bilíngue e tem o professor surdo, existem outras que têm um intérprete que tem que fazer uma adaptação, ele fica numa sala, depois ele vai atender o aluno surdo em outra sala, depois ele vai atender em outra sala, em outra sala, em outra sala. E no INES, nós temos já pesquisas que mostram que existe uma equipe pedagógica que pensa o ensino para surdos. Então, olha só, isso daí traz um diferencial muito grande. E aí, se a gente pensar nessa perspectiva da inclusão e exclusão, o surdo ele pode estar
sendo aparentemente, né, excluído desse convívio com os ouvintes, mas ele está sendo incluído numa coisa que muitos alunos que estão dentro da política de inclusão estão excluídos, que é de um formato de educação, de um formato de currículo que foi pensado por surdos e para surdos. Então, assim, essa questão ela é polêmica, eu acho que a gente não esgota a discussão aqui, mas, como a professora Ana Paula comentou, são diferentes maneiras de trabalhar a educação de surdos que são possíveis. E o INES, ele tem dado o exemplo de uma forma de educação de surdos em que o currículo, o conhecimento e a aprendizagem, a avaliação, ela é preparada e ela é pensada a partir de uma equipe que está formada para pensar esse sujeito surdo, para alcançar, que tem um alcance efetivamente esse sujeito surdo, tá? Mas, se vocês quiserem depois, eu posso deixar algumas referências de estudos, de pesquisas que abordam essa questão. Eu acho que é muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre a educação de surdos, porque senão a gente acaba muitas vezes criando uma certa visão romântica. E quando a gente vai para as pesquisas, a gente observa que a realidade das políticas, elas são bem díspares, né? A implementação dessas políticas, elas são bem díspares nas diferentes regiões do Brasil, tá? Eu gostaria só de comentar também sobre a questão do Islã do corpo. O Islã do corpo é uma forma de produção cultural da comunidade surda, especialmente dos surdos de São Paulo, que circulavam um contexto artístico, que começaram a se reunir para produzir poesias e poesias engajadas nas temáticas que envolve a comunidade surda em Libras. Então, assim como a gente conhece a proposta do Islã, que surge para os ouvintes, né, que existe ali uma batalha de poesias, então, cria-se um tema. Esse tema é violência contra a mulher. Então, os ouvintes, eles pensam uma poesia naquele momento ali, muito baseados no rap, e tomando como referência o rap, e eles vão duelar. No Islã do corpo, os sujeitos surdos também é dada, né, uma temática, e eles precisam produzir uma poesia ali, uma poesia impactante, uma poesia de resistência, de engajamento àquela temática, muito parecido com o Islã, que a gente conhece, feito pelos ouvintes, e é uma poesia muito intensa do ponto de vista da teatralização, dessa dramatização e do uso do corpo e da expressividade do corpo para produzir sentidos. A gente tem estudado um pouquinho mais sobre... Opa, eu acho que travou, né? Aqui está aparecendo para mim que travou, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos ouvindo, professora. Se você puder finalizando o seu comentário para a gente pensar isso, que a gente está com um tempinho bem apertado já. Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, pode me mandar e-mail, mensagem, procurar lá no grupo do LIST, no Instagram, e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Um abraço. Eu agradeço, professora Arlene, pelos comentários. Eu passo a palavra para o professor Vinícius, lembrando que essa mesa se encerra agora às 15h50. Então, professor, fica à vontade, obrigada. Tá, obrigado. Bom, eu não tenho uma pergunta direta para mim, e eu não tenho propriedade para falar ou para responder das questões que foram colocadas. Parabenizar as professoras pela apresentação, pelas abordagens, né? Tanto uma mais teórica, a outra mais prática, e aí a gente pensa na teoria antropológica do didático, que é a praxeologia, e o conhecimento se dá justamente do fazer para conhecer e do conhecer para fazer, né? Então, enquanto eu estava escutando todo mundo, eu fiquei pensando, então, já que não tem nenhuma pergunta, não tem nada para responder, o que eu vou falar? E aí, uma coisa que eu não disse na
na minha explanação, é de que um dos nossos grandes problemas, tanto do ponto de vista prático, ou seja, desenvolvimento de projetos acessíveis, quanto de pesquisa, é espaços para surdos. A gente tem muito desenvolvimento de pesquisa e de projetos para cadeirantes e para não videntes, mas não temos para surdos. Inclusive, é interessante porque, em tese, eles têm menos barreiras físicas, mas eles encontram mais problemas, porque eles têm dificuldade de comunicação. Então, não tem ergonomia da informação, não tem sinalização adequada, as pessoas não sabem Libras, então termina que essas pessoas têm muito mais dificuldade de acessar, embora não tenha a barreira física, eles têm muito mais dificuldade de acessar do que os não videntes cadeirantes, porque a estrutura da edificação não está preparada. E aí, uma das questões que a gente levanta na arquitetura é de que, como a arquitetura trabalha fundamentalmente com espaço, então, tanto os não videntes quanto os não cadeirantes têm que vencer, em tese, mais barreiras físicas, eu digo dentro do meu recorte da arquitetura, né, o que a gente precisa resolver, a princípio, são as barreiras físicas, então a gente consegue atender mais facilmente esses dois públicos. E aí, os surdos, na verdade, entram dentro de uma estrutura de comunicação que é muito interdisciplinar, e aí, bom, diante disso, a gente tem, de fato, uma dificuldade, tanto de dar respostas práticas do ponto de vista do projeto, quanto do desenvolvimento de pesquisa. E aí, é isso. Excelente a sua resposta, professor Vinícius, muito obrigada. Eu agradeço a todas e todos que participaram dessa mesa, proposta pela PROGEAC, intitulada Acessibilidade como Direito de Cidadania e Participação Social. Um agradecimento especial à professora Ana Paula, à professora Arlene, ao professor Vinícius, pelas excelentes contribuições. Gostaria de finalizar só que a gente, dizendo que a gente é uma universidade nova e que a acessibilidade é uma discussão muito nova para a gente, enquanto comunidade, né, há pessoas que têm conhecimentos um pouco mais avançados e estão estudando nesse momento. Então, essa mesa foi muito rica. Então, parabenizo também as organizadoras, os organizadores dela, que é um excelente espaço de aprendizado. Eu passo a palavra para a professora Gabriela. Muito obrigada. Gente, muito obrigada mesmo pela participação. Eu aprendi muito hoje. Foi muito importante para mim, eu imagino que tenha sido importante também para os 120 quase que nos assistiram ao longo dessa discussão toda, né? Uma audiência muito bacana mesmo. Agradeço a professora Ana Paula, a Arlene, ao Vinícius, a Marinês, que aceitou o desafio de mediar essa mesa, ao Kesson e a Ellen, que traduziram, né, de maneira linda a fala de vocês. E queria avisar que a gente vai ter 2 mesas agora, às 16 horas, desculpa, Tecnologias Interativas e a Educação Conectada, possíveis caminhos para a formação em saúde no século XXI, e a segunda mesa é Outras Epistemes Possíveis, caminhos para a efetividade da troca de saberes. E a nossa conferência de hoje, às 19 horas, será Educação Mediada por Tecnologias em Tempos de Pandemia, com o professor Nelson Preto, da UFBA. Muito obrigada, boa mesa, sequente aqui, e muito boa tarde para vocês. Obrigadíssima, viu? Tchau, tchau. Tchau.